No último dia 29, no último domingo, o Brasil se deparou com uma situação um tanto quanto atípica, né? Um pouso de emergência de uma aeronave no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Coincidentemente, eu estava no aeroporto e quero trazer algumas reflexões para o que tange a segurança do paciente, como a gente pode aprender sempre com a aviação civil. Então, naquele momento, a primeira coisa que se tinha, ou melhor, não se tinha, era informação do que aconteceu. Mas nós tínhamos o tempo todo a informação que a tripulação passava para nós, de que havia um incidente na pista e que por essa razão todos os pousos e decolagens estavam suspensos. Quando eu transfiro isso para o segmento saúde, eu quero trazer transparência na informação com o paciente. Será que todas as vezes que acontece alguma falha, algum erro de processo, alguma fragilidade na condução, nós temos transparência com o paciente ao ponto de minimamente mantê-lo informado de que houve um incidente e de que a gente precisa rever os processos? Isso é para pensar. O segundo ponto, que me chama muita atenção e não tem como não fazer analogia, é de como o aeroporto se mobilizou, parou todo o seu processo para garantir que os demais voos, né, decolagens e pousos pudessem acontecer com segurança. Denis, mas óbvio que isso iria acontecer porque a pista estava interditada, né? Existia uma aeronave, concordo, mas existia também uma preocupação com segurança. Só como exemplo, nós ficamos parados por cerca de 5 horas aguardando que fosse resolvido e liberada a pista. Durante esse processo, como eu falei há pouco, nós tínhamos informação. Então, o tempo todo éramos comunicados do que estava acontecendo, ainda sem saber a totalidade da proporção, né, que estava acontecendo. Mas, principalmente, o quanto para-se tudo para poder corrigir a falha e dar seguimento à rotina, né, à condução do aeroporto em segurança. Isso é um fato que me chama atenção. E aí outra provocação. No setor de saúde, no segmento de saúde, a gente para fazer essas reflexões quando um erro acontece, ainda que ele não tenha causado um dano ao paciente, como foi o caso, né? Agora, se tem informações que não houve vítimas, não houveram vítimas, mas tudo foi interrompido até que pudesse ser concluído todos os fatos e toda a apuração do evento. Já um pouco mais adiante, e por isso, estrategicamente, eu preferi gravar esse vídeo hoje, a gente tem um outro fato que é a apuração dos fatos e o quanto o time do aeroporto estava treinado e, consequentemente, o piloto, o copiloto, para uma situação de emergência. Então, ouvindo reportagens, fatos posterior ao ocorrido, na data de ontem, mais especificamente, diversas entrevistas com especialistas em aviação civil e afins, todos dizendo repetidamente, veementemente, nos mais diversos veículos de comunicação, sobre a conduta do piloto e o quanto são treinados para a tomada de decisão em situações de emergência, em situações atípicas, né? Ou, como a gente chama na saúde, no plano de contingência. E aí outra provocação. A estrutura da sua instituição de saúde está pronta, está preparada e bem treinada para os planos de contingência. E eu não estou falando só do plano de evacuação em caso de incêndio. Eu estou falando dos mais diversos planos de contingência que podem ter que ser acionados no caso de uma falha de processo, uma falha na rede de gás, uma falha de equipamentos. Enfim, esses testes acontecem de maneira sistemática, treinadas, com registro desses treinamentos e das fragilidades para que possam ser corrigidos. Então, toda essa estrutura que aconteceu, nós vimos pelas matérias, pelas reportagens, que houve uma sincronia. Todos sabiam, desde a fala do piloto para a torre de comando. Uma coisa que chama atenção é como a torre de comando sinaliza ao piloto, né, a aeronave, que está havendo um incêndio e que ele precisa tomar as medidas cabíveis. Então, essa observação do todo, do contexto, não é porque eu não estou no voo que eu não sou responsável, ou seja, não é porque eu não estou no cuidado direto com aquele indivíduo que eu não sou responsável. E direto, que eu quero dizer, é pilotando, porque quando a gente transfere para o segmento de saúde, todo profissional é responsável e corresponsável pela segurança do paciente. São analogias que eu quis trazer para mostrar o quanto a gente pode aprender com essas falhas, com esses eventos da aviação civil e transferi-las para o segmento de saúde. Me diz aí se você gostou desse conteúdo, se faz sentido para você, curte, comenta e compartilha para dicas como essa.